Olá pessoal, que a paz de Jesus esteja no seu coração e com a sua família. Eu sou o pastor Mateus e é um prazer estar com você aqui. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Nós estamos iniciando hoje o terceiro encontro da série Sinais, a mensagem dos milagres de Jesus. E antes da gente iniciar aqui o nosso conteúdo, quero te convidar a compartilhar esse link. Compartilha aí com seus amigos, com seus contatos, no seu Facebook, para que outras pessoas também sejam alcançadas pela palavra de Deus. Hoje a gente vai falar sobre o sinal de fé. Você conhece alguém que precisa de fé para passar pelos momentos em que nós estamos vivendo? Então compartilhe essa mensagem com esta pessoa. Tenho certeza que Deus vai falar ao coração dela também. Amém? Para a gente iniciar, vamos ler a palavra de Deus? Por favor, abra aí a sua Bíblia se você puder, acessá-la no Evangelho de João, no capítulo 4. Nós vamos ler aqui a partir do versículo 48. E esse texto que a gente vai usar é a narrativa de um milagre que Jesus faz na vida de o filho de um oficial do governo. Então, eu queria ler com você uma parte dessa conversa, desse diálogo aqui de Jesus com esse oficial. Ele diz assim, olha: Jesus exclamou: jamais crerão a menos que vejam sinais e maravilhas. O oficial implorou: Senhor, por favor, venha antes que meu filho morra. Volte, disse Jesus, seu filho viverá. O homem creu nas palavras de Jesus e partiu para casa. Amém? Nós cremos que a palavra de Jesus é poderosa e ela é que fortalece a nossa fé. Amém? Vamos orar então nesse sentido, pedindo ao Senhor que nesta oportunidade a nossa fé, que a sua fé e a minha fé seja fortalecida, amadureça e cresça para a glória de Deus. Vamos orar nesse momento? Peça a bênção de Jesus sobre a sua vida e sobre a nossa vida nesse encontro. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus nós queremos agradecê-lo porque através da sua palavra a fé no Filho de Deus foi gerada em nós e a gente pede a Ti, Senhor, que fortaleça esta fé para a Tua glória e para o Teu louvor. Que cada pessoa que está conosco agora nos ouvindo seja abençoada, seja alcançada por Ti. No nome de Jesus nós pedimos, ó Deus, que receba o nosso culto e a nossa adoração para a glória do Teu nome. Amém e amém. Amém, que Deus te abençoe. Continue com a gente vai louvar o Senhor agora e você está convidado a cantar com a gente. Cante ao Senhor, daqui a pouco a gente volta para refletir sobre a palavra de Deus. Falhará, maravilhoso Deus, mais que buscamos, mais que pedimos, grandes coisas faz, ressurgir, a morte venceu, nosso Deus é poderoso e em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Sempre perto está, dando a solução. Mais que buscamos, mais que pedimos, grandes coisas faz, ressurgir e a morte venceu. Nosso Deus é
morte venceu. Nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Deus conosco nos conduzirá, jamais nos deixa, jamais nos deixa. Deus por nós quer nos abraçar, Ele nunca falha, Ele nunca falha. Deus conosco nos conduzirá, jamais nos deixa, jamais nos deixa. Deus por nós quer nos abraçar, Ele nunca falha, Ele nunca falha. Ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso, e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso, o Deus é poderoso. Nosso Deus é poderoso. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti.
ti nada é impossível, nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos, nada é impossível para ti, nada é impossível, nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Eu creio, meu Senhor, creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Amém. Graças a Deus. Que Deus seja louvado. Muito bom ter você aqui com a gente. Continue com a gente até o fim. Tenho certeza que a mensagem de hoje vai fortalecer a sua fé. Este é o tema da nossa mensagem, sinal de fé. O segundo sinal que a gente pode encontrar aqui no texto de João. Na primeira semana a gente falou sobre o Senhor dos sinais e vimos que a encarnação é o sinal dos sinais, e nós vimos que depois desse maior milagre a gente tem o milagre de Jesus ali em Caná, né, da Galileia, onde ele transforma a água em vinho, e hoje nós vamos falar sobre esse milagre onde Jesus cura o filho de um oficial do governo, mas ele cura à distância, somente com a sua palavra. Você já ouviu falar do carvalho? O carvalho é uma árvore que é milenar, usada para medir a quantidade de infortúnios, né, de situações difíceis que a natureza causa no solo, no ambiente. Através dos sinais que essa árvore contém, os geólogos eles podem saber quantas tempestades acontecem, por exemplo, ou aconteceram naquela localidade do carvalho. Onde o carvalho está, é possível, através da geologia, medir o número de tempestades, por exemplo. Ali. Então, isso é muito interessante, porque quanto mais tempestades o carvalho passa, mais profundas ficam as raízes do carvalho. E mais difícil e se torna, fica cada vez mais difícil para se derrubar aquela árvore, o carvalho daquele lugar. Então, às vezes, pensando na nossa própria vida, as dificuldades que sobrevêm sobre nós, as aflições que você tem enfrentado, podem servir para aprofundar a sua fé, para nos aprofundar espiritualmente, para aprofundar a nossa fé e o nosso conhecimento sobre Jesus e em Jesus. Isso leva a gente a ter mais convicção, leva a gente a ter mais consciência de em quem nós cremos e por que nós cremos nele, sendo difícil de tirar a gente da sua presença. Nada pode abalar a nossa fé, nada pode nos tirar da presença de Deus se a gente tiver uma fé firmada, enraizada, profunda em Jesus. A fé ela não nasce forte e madura. A fé ela é como uma árvore que se desenvolve a partir do nosso relacionamento com Jesus Cristo. A fé não é apenas por evidências de milagres, porque a fé que é baseada apenas em milagres, ela pode ser uma fé fraca, ela pode ser uma fé sem raízes, uma fé que é genuína. Por outro lado, ela se desenvolve a partir de um encontro pessoal com Jesus. Você já teve um encontro pessoal com Jesus? A nossa fé pode ser fortalecida a partir desse encontro com Jesus. E a partir desse encontro nós então passamos a crer em Jesus e nas palavras de Jesus. Hoje a gente vai refletir sobre esse milagre de Jesus Cristo registrado por João. É o sinal da fé, o segundo milagre. E a gente vai refletir sobre alguns estágios do desenvolvimento da fé a partir do texto aqui de João 4,
A partir do versículo 46 começa a narrativa e vai até o 54. Vamos pensar então na história desse oficial do governo e a gente vai ver então os estágios do desenvolvimento da fé. Mas que estágios são estes? Quais são os estágios do desenvolvimento da fé? Vamos ver. Em primeiro lugar, é uma fé confusa. Esse é o primeiro estágio. A fé está confusa. Eu queria convidar você para a gente olhar para a Bíblia. João capítulo 4, queria ler com você a partir do versículo 46 para a gente poder entender um pouco desse cenário do que está acontecendo aqui. O texto diz assim para nós: enquanto Jesus viajava pela Galileia, chegou a Caná, onde tinha transformado a água em vinho. E perto dali, em Cafarnaum, havia um oficial do governo cujo filho estava muito doente. Quando soube que Jesus ele viera da Judéia para a Galileia, foi até ele e suplicou que fosse a Cafarnaum para curar o seu filho, que estava à beira da morte. Jesus exclamou: jamais crerão, a menos que vejam sinais e maravilhas. O oficial implorou: Senhor, por favor, venha antes que meu filho morra. Queria que a gente parasse um pouquinho aqui nesse trecho e refletisse. Porque na viagem que Jesus faz para a Galileia, ele chega nessa cidade chamada Caná, né, que foi onde ele realizou o seu primeiro milagre. De forma instantânea, ele transforma a água em vinho naquela festa de casamento. E mesmo antes de chegar lá, a sua fama já o percorria aquela região, porque os galileus haviam estado em Jerusalém por ocasião da festa da Páscoa e Jesus já havia realizado alguns sinais ali. O versículo 23 de João 2 lá, e João 4:45 mostra essa realidade. E embora muito discreto com seus milagres, né, como, só para a gente ter uma noção, uma vez Jesus curou um homem que era surdo e mudo e ele pediu para que ele não falasse a ninguém. Mas isso é algo muito difícil de esconder. Parece que quanto mais ele pedia para que as pessoas não falassem, mais aí a sua fama se espalhava. E as pessoas queriam saber quem era que estava curando as pessoas à sua volta, na sua região, na sua cidade. E para alguns, Jesus era apenas aquele que realizava milagres. Muita gente vinha atrás de Jesus apenas porque queria receber um milagre, queria receber uma cura, queria ver algum sinal da parte de Deus, da parte de Jesus Cristo. Parece que essa era a compreensão primária deste oficial do governo. Parece que ele também pensava assim sobre Jesus, quando a gente olha para essa história. Ele está despreparado e o seu filho ele está desesperado. Ele estava desesperado porque o seu filho está muito doente, seu filho está à beira da morte. E parece que havia um operador de milagres na cidade. Havia chegado à região um operador de milagres. Então, rapidamente, ele vai até Jesus. Mas a sua fé em Jesus é uma fé confusa. A fé do oficial do governo é confusa. Primeiro, porque ele acredita que Jesus é apenas um homem que realiza milagres. Segundo, porque ele condiciona o poder de Jesus. Para ele, o filho só pode ser curado se Jesus for até o menino. Isso é reduzir o poder de Deus. Isso é o que faz a gente pensar quando a gente não compreende, quando a gente não conhece, quando a gente não tem experiências pessoais com Jesus, com Deus. Veja, o texto diz que ele foi até Jesus e ele suplica para Jesus ir até Cafarnaum para curar o seu filho. E não só isso, né? Jesus só poderia fazer algo enquanto o filho dele ainda estivesse vivo. Essa era a mentalidade dele. Ele dizia assim: Senhor, por favor, venha antes que meu filho morra. Ele não sabia que ele estava diante daquele que poderia ressuscitar mortos, se fosse o caso. Já perguntaram quem é Jesus para você? Você, aliás, qual é a sua resposta? O que você diz quando alguém pergunta quem é Jesus para você? Você responde que Jesus é tudo? Porque a resposta tudo, dizer que Jesus é tudo para você, dizer que Jesus é tudo para mim, é uma resposta muito genérica. Essa não é uma resposta de quem realmente conhece, quem tem um relacionamento pessoal com Jesus.
Por vezes, a nossa má compreensão de quem é Jesus é um dos motivos da nossa dificuldade de nos relacionarmos com Ele da maneira certa. A gente precisa conhecer Jesus com profundidade. Em seu desespero, o oficial vai até Jesus buscando encontrar um curandeiro. Para ele, Jesus não passa de um curandeiro, alguém que tinha um serviço para oferecer. Um serviço de cura. Quantas vezes a gente limita Jesus apenas como a pessoa que vai resolver todos os nossos problemas? Jesus não é apenas a pessoa que vai resolver todos os nossos problemas. Jesus é muito mais do que isso, porque quando isso acontece a gente acaba sendo frustrado, porque nem sempre Jesus vai resolver o problema que a gente tem do jeito que a gente quer. É claro que Ele tem poder para resolver todos os nossos problemas e Ele é a solução para todos os nossos problemas, sobretudo sobre o problema macro, que é o problema do pecado que distancia o ser humano, a humanidade do próprio Deus. Este é o problema maior que a gente precisa se preocupar. Quando a gente prestar atenção nesse problema, então a gente tem a graça de Deus de uma forma abundante na nossa vida. Mas o fato de Jesus ter poder para resolver o seu problema, o meu problema, o nosso problema, nem sempre Ele vai fazer isso do jeito que a gente quer, dependendo do propósito que Ele tiver. Deus tem propósito na nossa vida. E algumas situações que nós enfrentamos podem ter também propósito, nós precisamos extrair lições desses sofrimentos, desses problemas. Mas a fé confusa, ela confunde a nossa perspectiva sobre quem é Jesus de fato, quem é Jesus de verdade. Se a nossa fé for frágil e confusa, se a nossa fé for baseada apenas em milagres, se você só acredita se ver um milagre, ou porque viu um milagre, ou ouviu falar de um milagre, quando as dificuldades vier sobre você, quando as dificuldades nos assaltarem, se a nossa fé for assim, o nosso coração ficar angustiado, então nós nos tornaremos tendenciosos e tenderemos a diminuir o nosso Deus, a reduzir o nosso Deus a apenas um curandeiro e corremos o risco de supervalorizar os nossos próprios sofrimentos, como se somente os nossos sofrimentos importassem. Quando a gente está assim, a gente quer dizer para Deus como é que Deus deve resolver o nosso problema, como é que Deus deve resolver a nossa situação, onde Deus deve ir e o que é que Deus deve fazer, como fez o oficial. O oficial queria que Deus fizesse, que Jesus fizesse daquele jeitinho, fosse até o seu filho e agisse da maneira como ele queria, no tempo que ele queria. Mas Deus, ele não se encaixa nessa maneira da gente pensar. Isso é, na verdade, quem pensa e age assim, quem ora assim, isso é fruto e resultado, consequência de uma fé confusa, de uma fé imatura, de uma fé rasa, superficial, sem raiz, sem profundidade. Faça um exame agora, examine o seu coração e reveja os fundamentos da sua fé. Quais são os fundamentos da sua fé? Porque ela pode estar confusa sobre quem é Jesus e sobre o poder de Jesus. Mas se você consegue chegar a esta percepção, a percepção de que de fato a sua fé não tem bases sólidas, então há esperança, porque você pode estar caminhando na direção certa. E esse é o primeiro passo para ter uma fé crescente, madura e fortalecida. É olhar para a nossa base, se ela é sólida ou não, e identificar quais são os problemas dela. Identificando a base não sólida da nossa fé, a gente pode então agora caminhar buscando rumo ao amadurecimento da fé. A gente pode caminhar rumo a esse amadurecimento. No segundo estágio aqui da fé, a gente pode ver isso. Esse é o primeiro estágio, uma fé confusa. A fé do oficial é confusa. A nossa fé pode estar confusa. Diante dos nossos problemas, a gente pode estar olhando para Jesus apenas como aquele que pode e deve solucionar os nossos problemas do nosso jeito, no nosso tempo. Mas o segundo estágio é uma fé confiante. Eu queria ver com você o versículo 50 aqui, olha, João 4, aliás, na sequência aqui do texto, João 4 vai dizer assim, olha, volte, disse Jesus, seu filho viverá. O homem creu na palavra de Jesus e partiu para casa, diz o texto. Quando o oficial
que está desesperado se aproxima de Jesus, o seu filho está à beira da morte. Seu filho está morrendo, está muito doente. A ordem natural do filho enterrar o pai, ela poderia inverter-se nessa situação. O pai estava prestes a enterrar o seu próprio filho. E a posição social ou o dinheiro que aquele homem possui, de nada adianta diante desta situação em que seu filho se encontra. Mesmo com uma fé confusa, porém, esse homem vai até aquele que pode ajudá-lo. Jesus era o único que podia ajudá-lo nessa situação, diferente de muitos que vão buscar um sinal para crer em Jesus. Esse homem está ali suplicando a misericórdia de Jesus pela vida do seu filho. Apesar dele ter uma fé confusa no início, mas ele entende que Jesus tem poder para curá-lo. E Jesus, que é Deus, cheio de compaixão pela humanidade, ele enxerga o desespero desse pai. Jesus, ele se compadece daqueles que sofrem. Ele mostra-se disposto a ajudá-lo. Mas só que Jesus, ele não ajuda da forma que aquele homem imaginava. Sem precisar sair do seu lugar, Jesus diz ao homem que ele poderia voltar para sua casa. Ele diz: olha, você pode voltar para casa, volte, porque o seu filho viverá. O seu filho viverá. Se a sua fé está morrendo e você for até Jesus, Jesus pode reviver a sua fé. Se a sua esperança está morrendo e você for até Jesus, Jesus pode renovar a sua esperança. Se há alguém doente na sua casa, nesse momento, se você está enfermo, Jesus pode lhe dar vida, pode lhe dar saúde. Ele tem poder para isso. Mas você precisa suplicar pela sua misericórdia. O texto diz que o homem implorou. Implore a Jesus. A quem você está suplicando e como você está falando com Jesus, implore a Jesus. Fale com Jesus. Quando você se aproxima de Jesus e se encontra com Jesus, a sua fé começa a amadurecer e começa a ficar confiante. Esse homem confia em Jesus. Algo acontece com esse homem aqui nesse diálogo com Jesus, nesse encontro pessoal com ele, porque agora ele não pede mais para Jesus ir com ele. Quando Jesus fala com ele para ele voltar e que o filho dele viveria pelo poder da sua palavra, ele não apressa mais a Jesus, ele não tenta mais direcionar Jesus para sua casa como antes ele havia feito para que o seu filho não morra. Ele apenas volta, ele apenas confia na palavra de Jesus, porque a palavra de Jesus Cristo é poderosa, a palavra de Jesus é viva e eficaz. Aliás, Paulo vai dizer para nós que a fé vem por ouvir a palavra de Deus, a mensagem de Cristo. Este homem ouviu, ele deu crédito, ele deu ouvido. Ouvir aqui no texto de Romanos 10:17 é ouvir com entendimento. Ele entendeu a palavra de Jesus. Você entende a palavra de Jesus para você? Não é só escutá-la, mas é compreendê-la. O que Jesus lhe disse foi o suficiente para ele crer. A sua fé não está mais baseada na evidência de um milagre apenas, mas nas palavras do próprio Cristo. E mesmo sem saber se o milagre havia acontecido ou não, ele acredita. Porque o homem só vai encontrar com o seu filho, só vai ter acesso à informação do seu filho. Naquela época não tinha WhatsApp, não tinha... demorava muito para mandar uma correspondência. Então ele só ia encontrar o seu filho depois, ia demorar, não ia ser no mesmo dia, essa informação só ia ser no dia seguinte. Mas ele volta confiante, porque ele compreende o poder de Jesus. Ele compreende a palavra de Jesus. A palavra de Jesus é o poder de Deus. A Bíblia diz que a palavra de Deus é poderosa e eficaz. Por vezes o que nós precisamos é também de um encontro pessoal com Jesus. A gente precisa se entregar a Jesus, implorar a Jesus, suplicar a Jesus por sua misericórdia, para que a gente confie em suas palavras e para que as dificuldades da vida
elas não nos afastem de Deus, mas elas nos aproximem de Jesus. Às vezes as dificuldades da vida geram essa oportunidade de nos aproximarmos de Jesus. Quando você sofre, quando você lida com situações difíceis, você se aproxima ou você se distancia de Deus? Você tem a oportunidade, ao passar pelo sofrimento, ao passar por uma enfermidade, Deus lhe dá a oportunidade de se aproximar mais de Jesus, de estreitar o seu relacionamento com Jesus, de se aprofundar no conhecimento da graça e do conhecimento do Senhor Jesus. A gente precisa de um encontro pessoal com Jesus, porque é nos dias difíceis, de aflições, que a gente pode se aproximar de Jesus, a gente pode suplicar a Jesus por sua misericórdia, mesmo que a gente esteja confuso sobre quem realmente é Jesus. Mas se a gente se aproximar de Jesus, Jesus vai nos acolher com a nossa confusão de ideias, Jesus vai nos acolher com a nossa simplicidade, Ele vai nos acolher com a nossa incompreensão e Ele vai nos ajudar a amadurecer a nossa fé. Jesus vai ajudar o amadurecimento da nossa fé e Ele vai ajudar a gente a compreender o seu poder, porque Ele nos ama, Ele se compadece de nós e Ele tem poder para curar. Às vezes nós apresentamos a Deus o nosso problema e como ele deve ser solucionado. Às vezes a gente já tem uma resposta pronta e dizemos: ó Deus, esse é o meu problema e eu quero que o Senhor faça assim e desta forma, desse jeito, do nosso jeito. Deus, que é gracioso e misericordioso, Ele nos mostra que nem sempre é do nosso jeito. Nem sempre vai ser do nosso jeito, mas Ele pode nos surpreender. A Bíblia diz que Ele faz além do que aquilo que nós pedimos e pensamos. Deus pode não fazer do jeito que você pediu, do jeito que você apresentou a Ele o problema, dar a solução da maneira que você deseja, mas Ele pode fazer além, Ele pode fazer muito mais. Ele faz da maneira perfeita e melhor do que aquela que a gente imaginava. Ele pode nos dar uma resposta inesperada. E se a gente entende quem é Jesus, então a gente segue Jesus, confiantes em sua palavra. A nossa fé se torna uma fé confiante. Hoje a gente não pode ir até Jesus ou até um lugar físico para encontrar Jesus fisicamente, mas a gente pode fazer a nossa súplica em oração em qualquer lugar que a gente tiver. Você pode orar a Jesus, você pode falar com Deus por meio de Jesus, aonde quer que você esteja, e Jesus vai acolher a sua oração, e você pode acolher as palavras de Jesus através da Bíblia, a palavra de Deus, que é quando você lê e estuda a palavra dele através da Bíblia, tudo aquilo que foi registrado pelos servos do Senhor. E aí a sua fé vai deixar de ser confusa, vai se tornar uma fé confiante através do seu relacionamento com Jesus e a sua palavra acolhida dentro do seu coração vai transformar a sua vida. O sinal, o milagre, ele não acontece para que você creia, mas porque você crê antes de ver qualquer coisa, então você pode vivenciar sinais e maravilhas em sua vida. Lembra o que o autor aos Hebreus disse? A fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá a convicção de coisas que não vemos. É antes de nós vermos. Antes de nós vermos. Fé é isso. Paulo disse aos Coríntios que a gente não deve se guiar por aquilo que é visível, pela vista. Mas além desses dois estágios da fé, existe mais um estágio, é o último que nós refletiremos hoje, é a fé salvadora. A gente viu a fé confusa e uma fé confiante. Uma fé que começa confusa, mas quando ela se aproxima de Jesus, ela se torna confiante, ela começa a amadurecer e a crescer. Ela espera em Jesus, mas essa fé ela pode se tornar salvadora em sua vida e na vida das pessoas que estão à sua volta. Veja o que o texto diz para a gente, a partir do versículo 51 de João 4. Está escrito assim, olha: enquanto estava a caminho, alguns de seus servos vieram a seu encontro com a notícia de que o seu filho estava vivo e bem. Ele perguntou quando o menino havia começado a melhorar e eles responderam: ontem à tarde
a 1 hora, a febre subitamente desapareceu. Então o pai percebeu que havia sido naquele exato momento que Jesus tinha dito: seu filho viverá. E o oficial e todos de sua casa creram em Jesus. Aleluia! A salvação chegou na casa do oficial, daquele oficial do governo. Antes mesmo de chegar em casa, os servos do oficial o encontram no caminho trazendo as boas notícias de que o seu filho está bem. E aí ele pergunta em qual momento o menino começa a melhorar e os seus servos confirmam. E essa confirmação vai trazer, de fato, a confirmação da sua confiança em Jesus com a resposta dos servos. Porque a febre desaparece subitamente do menino exatamente no momento em que Jesus profere as palavras que o seu filho viveria. A fé confiante é confirmada neste momento, porque o milagre é instantâneo e ele não é gradual, como parece indicar o pensamento do oficial aqui na sua pergunta. Ela acontece na hora, exatamente na mesma hora. O menino começa a melhorar exatamente na mesma hora que Jesus fala: o seu filho viverá. Agora o homem não acredita somente nas palavras de Jesus, mas ele acredita na pessoa de Jesus. Ele acredita no Cristo vivo. Ele compreende o seu poder por experiência própria. No livro de Jó, é descrito que depois de todo o sofrimento e dificuldade que ele passa, quem nunca ouviu sobre o sofrimento de Jó, né? Jó faz uma declaração que faz toda a diferença e a gente precisa prestar atenção nessa declaração de Jó. Jó capítulo 42, versículo 5, o patriarca Jó diz assim: olha, antes eu só te conhecia de ouvir falar, agora eu te vi com os meus olhos, diz o servo do Senhor. A dificuldade proporcionada a esse homem, ela vai levar ele a um encontro pessoal com Jesus. Por causa da dificuldade, ele agora tem um encontro com Jesus. E a sua fé desabrocha, cresce, amadurece e frutifica. Aquela fé que antes era confusa passa a ser confiante e alcança o estágio da sua fé salvadora. Porque ele, diz o texto, e toda a sua casa passam a crer em Jesus. Pois está escrito em Atos 16, 31, né, na experiência de Paulo lá com o carcereiro, que ele evangelizou, Paulo disse: olha, creia no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. A fé agora é levada para dentro de casa, para a família. Sua família tem fé em Jesus? Acredita em Jesus? Ou vive à espera de um milagre apenas? Lembre-se, o maior milagre foi realizado por Jesus naquela cruz. É a salvação. E a nossa fé é fortalecida quando a gente consegue se aproximar de Jesus, quando nós nos encontramos com Jesus. A fé atinge então o estágio da salvação. Ela traz salvação para a nossa casa. Os sinais não acontecem para que a gente passe a crer em Jesus, mas porque nós cremos em Jesus, a gente pode vivenciar esses sinais e maravilhas. Jesus, no relato da ressurreição lá de Lázaro, diz: se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Então nós percebemos que a ordem é inversa. Eu não vejo para crer, mas por crer eu posso ver os milagres acontecendo. Amém? Você acredita nisso? Se você crê, os sinais vão seguir. Jesus disse isso para os seus discípulos lá no Evangelho de Marcos. Se vocês crerem, aliás, quem crê, vão, prega o Evangelho para toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. E aí ele diz assim: e esses sinais seguirão aos que crerem. Os sinais só me levam a confirmar a minha fé na pessoa de Jesus e me ajudam a entender o seu poder e a sua soberania sobre todas as coisas. Ele é soberano. E a gente precisa entender isso. Também me ajuda a crer em Jesus de maneira abrangente, a não confundir quem Ele é, muito menos duvidar do que Ele pode fazer, do que Ele pode realizar.
Ele pode tudo, Ele é todo poderoso. O amadurecimento da fé, então, nos leva a crer em Jesus para a nossa salvação e faz com que possamos conduzir outras pessoas para crerem em Jesus também. Isso é uma fé salvadora, é uma fé contagiante. As nossas experiências com Jesus, dia após dia, devem nos ajudar a crer nele com mais convicção e ainda mais devem nos ajudar a conduzir outros a isso também, a crerem mais convictos em Jesus. E quanto mais passamos por situações difíceis, mais essa fé salvadora ela é refinada. O ouro puro só é refinado e perde todas as impurezas quando ele passa por um alto grau de temperatura. Às vezes nós também precisamos passar pelo fogo da provação para purificarmos a nossa fé de crenças equivocadas, da confusão de ideias, de uma fé imatura. Amém? Jesus quer fazer isso com você hoje. Meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã, Jesus quer fazer com que a sua fé seja uma fé salvadora. Jesus quer que haja salvação dentro da sua casa. Jesus quer que haja salvação dentro da sua família. Jesus quer que haja salvação dentro do seu ambiente de trabalho. Jesus quer salvar todas as pessoas que estão à sua volta. E você que está aqui ouvindo essa mensagem hoje pode ser um instrumento de Deus. Ao encontrar-se com Ele, você pode ser esse instrumento para conduzir as pessoas à sua volta até Jesus. Para refletir e praticar. Termina essa mensagem. E constatando que ao olhar para essa história, nós vemos um Jesus extraordinário que se compadece do sofrimento de um pai, que o ajuda a crer de maneira correta e o conduz a uma fé salvadora, para que ele e para que toda a sua família realmente alcance a redenção. Este sinal nos apresenta o desenvolvimento da fé, que embora comece confusa, torna-se confiante por fim salvadora. Nós entendemos que a fé verdadeira não é baseada em evidências de milagres. A nossa fé não pode ser baseada somente nos milagres, mas no encontro pessoal com Jesus e na confiança de suas palavras. E porque nós cremos, nós vivenciamos os milagres. Esta é a grande mensagem deste sinal de Jesus. Nós precisamos confiar nele acima de tudo. Amém? Por isso eu deixo a você um desafio. Examine as suas crenças. Faça um autoexame agora, em que você tem depositado a sua confiança. Volte-se para Jesus, para a pessoa de Jesus. Mesmo que a sua fé esteja confusa sobre quem Ele é e sobre o seu poder, volte-se a Jesus, tenha um encontro pessoal com Ele, deseje isso através da oração e da leitura de sua palavra. Faça isso, debruce-se para conhecê-lo e confie naquilo que Ele deixou escrito para nós. Os dias que nós estamos enfrentando são terríveis, são dias difíceis, nós vivemos tempos de incertezas. Mas quando o medo o quiser dominar, quando você estiver sendo dominado pelo medo, quando o medo quiser dominar a sua vida, lembre-se, olhe para Jesus e lembre-se de suas palavras, lembre-se de suas promessas. Siga em frente, tendo como base de sua fé e prática tão somente as palavras de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe grandemente. Quero terminar esta mensagem orando por você, pedindo a Jesus que fortaleça a sua fé, que renove a sua esperança, que a sua fé, se estiver confusa, passe a ser uma fé confiante, mas também ser uma fé salvadora. Vamos orar? Vamos orar também pelas pessoas que estão enfermas neste momento, pessoas da nossa comunidade de fé, familiares dos nossos amigos, irmãos, queridos que estão sofrendo. Vamos orar pelas pessoas que estão enlutadas nesse período. Muita gente tem falecido, muitas perdas, né? Quero orar por você que está aí sofrendo, quem sabe, uma enfermidade. Orar também por você que sempre contribui financeiramente com a obra de Deus. Através da sua contribuição, essa fé pode ser fortalecida pela proclamação do Evangelho, pela proclamação da Palavra de Deus. Então, continue contribuindo com sinceridade, continue contribuindo com seu dízimo, com a sua oferta. Tenho certeza que Deus vai continuar te abençoando grandemente. Vamos orar nesse sentido? Orar por todas essas questões que nós apresentamos. Ore comigo, onde você estiver. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós
Te agradecemos, Senhor, porque Tu és o maior milagre em nós. Mas alguns milagres que o Senhor realiza nos fazem nos aproximar mais ainda de Ti. Não deixe a gente buscar somente os milagres do Senhor. Sobretudo, nos ajude a buscar o Senhor dos milagres. E como este milagre de fé, esse sinal de fé que foi apresentado para nós, que a nossa fé, Senhor, cresça, amadureça e salve, Senhor, outras pessoas. Que nós proclamemos o Senhor Jesus e apresentemos o Senhor para as pessoas que estão à nossa volta. Pai, eu oro também pelas pessoas que estão enfermas, pelas pessoas que estão com familiares enfermos, pelas pessoas que estão de luto. Neste momento, Senhor, Tu és poderoso para consolar, para fortalecer. Oh, Jesus, estenda as Tuas mãos curativas e milagrosas. Nós cremos que, apesar de nós não o buscarmos somente pelos milagres, nós cremos que Tu és poderoso para realizar milagres. Tem muita gente nesse momento que precisa e depende de um milagre. Nós suplicamos a Ti, nós imploramos a Ti, Senhor. Põe as Tuas mãos agora para realizar um milagre que esta pessoa que está nos assistindo, está nos ouvindo, precisa na sua vida ou na sua família, no nome de Jesus. Pai, nós oramos agradecidos a Ti e pedimos que a Tua bênção seja percebida e compartilhada por nós, para a Tua glória. Amém e amém. Que Jesus te abençoe e até o próximo encontro com mais um milagre de Jesus. Se Deus quiser, estaremos aqui para juntos celebrarmos ao Senhor. Que Deus te abençoe.